Oi pessoal, tudo bom? Muita paz e muita luz para todos nós. Esse, hoje aqui em casa, vai ser o nosso cantinho da espiritualidade. Eu tô fazendo esse vídeo para complementar uma coisa que eu falei no vídeo anterior, que eu usei dois termos e, na verdade, isso gerou um pouco de dúvida para mim em qual título eu ia usar no vídeo, né? Que eu usei o poder do silêncio, que foi o título atual, e não existe solidão. Lembra que eu falei isso? Que a gente está todo integrado e tal. Então, esse vai ser o vídeo de hoje. A ilusão da solidão. O que acontece? A solidão, ela é uma falsa percepção que a gente tem no nosso atual estado consciencial. Da forma que eu vejo, qualquer que seja a inteligência, a força criadora e, no meu ponto de vista, manifestadora em tudo no mundo, inclusive em nós, ela nos integra com tudo que existe no universo e tudo mais. Levando isso em consideração, é impossível que nós estejamos sozinhos. Nós somos parte da mesma coisa. Nós estamos individualizados para a nossa experiência singular. Eu, por exemplo, hoje me manifestando como Felipe, nessa condição, nessa situação, para ter essa experiência em particular. Mas isso não quer dizer que eu só seja isso, em momento algum. Nem quando eu me sinto só isso. Então, a solidão, ela é um sintoma da nossa falta de percepção da nossa realidade. A gente só se sente sozinho porque a nossa consciência atual está individualizada nessa experiência singular, nós como nós mesmos. Raramente são as pessoas que têm um nível de empatia tão alto que elas sentem a dor do outro, que elas têm uma percepção de tal coisa vai acontecer, o que a gente chama de premonição. Esses elementos, né, essa pré-cognição de algo que vai vir, de algo que vai acontecer, do que está acontecendo com certa pessoa, esses já são elementos de integração com o coletivo, porque só é possível a gente sentir o outro se a gente se integra com o outro, a gente se conecta com o outro. Infelizmente, hoje em dia é uma coisa rara, poucas pessoas, inclusive eu não estou incluído nelas, têm essa percepção. O que acontece? Nós temos que arrumar uma forma de desenvolver esse lado na gente, desenvolver essa percepção. Essa é a discussão eterna entre ciência e espiritualidade. A ciência nega a espiritualidade por uma condição do passado em relação com as religiões. O grande duelo, né, o grande debate do passado entre o racional e o emocional, porque a religião ela é emocional. Todas as religiões elas vão capturar o fiel através do emocional, daquela coisa da emoção, da salvação, do socorro, do acalento, e muitas vezes vão deixar a pessoa na mão porque elas dão um suporte até certo ponto, mas não dão informação suficiente além daquilo ali. Então a pessoa acaba ficando meio engessada. Para alguns é o suficiente, para algumas pessoas é só o que elas buscam, aquele acalento, e para outras, como eu, não é. A gente busca o algo mais, a gente busca o porquê do porquê. Eu não acho que tem nada de errado com isso. Até porque os céticos acabam se tornando os fiéis mais assíduos, justamente porque eles têm as provas de que eles tanto precisam para se convencer, e quando eles são convencidos, nada, nenhuma falácia, nenhum pensamento dúbio vai desviar eles do caminho que agora eles não têm que ter esperança ou fé, mas que agora eles têm certeza que existe. Essa é a diferença. A fé muitas vezes é pautada na esperança. Não vou fazer isso porque pode ser que isso aconteça. Mas se eu fizer isso, tal coisa pode acontecer. É sempre o medo, né? A fé sempre joga muito com o medo do fiel. Tem que ter medo de Deus. Primeiro porque Deus não é um terceiro. A gente sempre se vê como um produto, né? As religiões sempre nos ensinam a ser um produto, nos separando da essência, nos separando e nos inferiorizando. Porque Deus é sempre inalcançável. É sempre aquela coisa que está acima, sobre nós, muitas vezes julgando o que a gente está fazendo. A gente está aqui para se aperfeiçoar, né? Para crescer com os ensinamentos e os aprendizados. Eu prefiro acreditar num Deus manifesto. Eu prefiro acreditar que nós somos parte do todo. E nós estamos mergulhados nessa experiência num estado de ignorância pelo simples aprofundamento da experiência, para a gente mergulhar e ter essa experiência plena. Porque se você vem lúcido da sua condição espiritual, muitas vezes você pode não galgar o que você precisa. Porque você sabe, eu já estou aqui, eu já sou parte do todo, e aí então tudo é válido. E não é assim. Tudo é válido num aspecto amplo. O criminoso também é Deus manifesto, o pobre, o deficiente, o louco, o assassino, o psicopata. Todos são Deus manifesto naquela condição. Agora, como aquela partícula singular, uma mônada da consciência suprema, chegou àquele ponto? Porque se todos somos manifestações do todo desperto e nos singularizamos para ter essa experiência particular, em algum momento a gente se perdeu. E tudo bem, esse desvio faça parte. Não é errado. Não existe erro. É uma discussão muito polêmica. Tudo está integrado. Todos estamos integrados. E a gente só se sente só quando a gente se desvia a tal ponto onde a gente só percebe a si mesmo. Só nos percebendo a nós mesmos, a gente adoece na loucura da solidão. Porque a gente não sente mais nada ao nosso redor. E nem ninguém.
O que dá esse desespero, essa percepção de que nós estamos abandonados. É uma sensação de desamparo. Todos nós passamos por isso em algum momento. Se a gente entender que cada experiência, ela nunca tem a importância que a gente dá para ela, nem pro bom nem pro ruim. Tudo vale a pena como uma experiência. De qualquer forma, nós como consciência estamos aprendendo. E estamos aprendendo em tempo real com os outros, paralelamente. Quantas pessoas a gente conhece na nossa vida que a gente talvez nem conhecesse elas por um longo tempo, e quando a gente conhece, a gente tem essa conexão e vira nosso melhor amigo, aquela pessoa que a gente pode contar e que ela pode contar com a gente a qualquer momento, que a gente pensa muito parecido, a gente se entende quando a gente fala das coisas, a gente consegue ser 100% sincero, sem tentar esconder ou mascarar nossas falhas, que na verdade não são falhas, são apenas coisas que a gente está tentando entender. Uma boa manifestação que a gente vai ter quando a gente transcender o sentido de solidão vai ser o da solitude, vai ser apreciar a nossa própria companhia, como eu estou fazendo agora. Eu adoro ficar sozinho, com meus próprios pensamentos, fazer meus projetos, porque dá tempo de eu cuidar de mim. Muitas pessoas não conseguem ficar sem fazer nada. Tédio é um momento de paz, é um momento de quietude, é um momento da gente respirar, de poder focar na gente. Não de forma egoísta, mas de forma cuidadosa. Vamos tentar fazer esse exercício de olhar pra gente. É muito bom a gente poder cuidar da gente. Pela minha experiência, é muito ruim a gente não ter tempo pra gente. Ficar só focado no externo e a gente não poder cuidar da nossa própria coisa, do nosso próprio espaço, de nós mesmos. Tudo isso tem a ver, e pode ser o tema do nosso próximo vídeo, com diminuir a nossa frequência, pra gente expandir a nossa sintonia e assim conectar com os outros. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Se vocês gostam do nosso trabalho aqui, se inscreva no canal, dá uma força, curte o vídeo aí, compartilha com quem vocês gostam. Pode ter certeza que assim que possível eu trago mais conteúdos. Muito obrigado pela companhia, muita paz e muita luz para todos nós.